A ironia é utilizada por Sócrates através de um jogo de perguntas pelo qual ele leva o interlocutor a se contradizer, a compreender que, na verdade, ignora aquilo que pensa saber e, desse modo, aceitar que não possui conhecimento sobre o assunto. Sócrates sempre inicia o diálogo fingindo não conhecer profundamente o tema que quer analisar, engrandecendo a capacidade do interlocutor. Por isso a ironia. Ao fingir não saber, Sócrates exige que o interlocutor exponha sua opinião sobre determinado tema. O reconhecimento de não saber profundamente o assunto tratado é o primeiro passo para se partir em busca do conhecimento. Daí surge a célebre expressão socrática: só sei que nada sei. Pois saber que não conhece é a primeira coisa que se deve compreender. Do método dialético, é um método utilizado por Sócrates para provocar o autoconhecimento, conhecer a si mesmo do interlocutor. O objetivo é interrogar o outro com várias perguntas até que o interlocutor consiga extrair de si mesmo o conhecimento. Mas antes ele vai entrar em muitas contradições até reconhecer a própria ignorância, e a partir do reconhecimento da própria ignorância que ele começa a buscar o conhecimento, a verdade, a justiça e o bem que está dentro dele mesmo. Tem um detalhe de Sócrates na obra A Escola de Atenas, dialogando com outros personagens, demonstrando dessa forma uma das marcas do seu método de ensino e de filosofar, através do enfrentamento com as concepções do interlocutor. A maiêutica é o processo de questionamentos pelo qual Sócrates conduz o interlocutor a extrair de si mesmo o conhecimento, a verdade procurada. Através da maiêutica, Sócrates procura levar as pessoas a descobrirem os conhecimentos que já possuem dentro de si, os quais precisam apenas ser despertos, relembrados. A maiêutica também ficou conhecida como o parto das ideias, visto que esse método faz os indivíduos trazerem à tona as verdades presentes em seu interior através de incessantes interrogações. A figura de Sócrates logo se tornou muito popular junto aos atenienses, pois utilizando-se da ironia e da maiêutica ele foi capaz de relativizar os ensinamentos dos sofistas, dos poetas e de tantos outros considerados sábios pela Grécia Antiga. Sócrates tinha em mente estimular o autoconhecimento nos interlocutores, mas para isso seria necessário relativizar tudo aquilo que estes possuíam como verdades absolutas, que em geral provinham justamente daquilo que os sofistas e os poetas, desde Homero e Hesíodo até os autores das tragédias, afirmavam como verdadeiro. Ora, para conseguir relativizar as verdades estabelecidas, Sócrates seria obrigado a adentrar as mais variadas polêmicas, como: qual o conceito de justiça? Qual que é o valor da religião? O que é a virtude? O que é a verdade? No entanto, o modo como Sócrates abordava essas questões era tão envolvente que rapidamente conquistou seguidores e popularidade. Assim, o filósofo passou a despertar inveja e raiva nas autoridades políticas de sua época, de seu tempo. Esse movimento foi decisivo, pois acarretou na abertura de um processo judicial contra o filósofo, concluído com a sua condenação à morte em 399 a.C. Tem uma obra chamada A Morte de Sócrates de Davi, de 1787. O Sócrates foi condenado à morte por ingestão, ou foi condenado a ingerir cicuta, uma planta muito venenosa. Um dos seus discípulos armou um plano para que o mestre pudesse escapar, fugir, mas este recusou a proposta. Sócrates acreditava que se fugisse e desrespeitasse a lei, estaria indo contra tudo o que havia defendido na sua filosofia, e a sua vida teria sido em vão. O processo contra Sócrates foi eternizado ao ser registrado uma sequência de 4 diálogos escritos por Platão. Eutífron, que traz uma discussão sobre o valor da religião e o sentido da religiosidade, pois Sócrates era acusado de não acreditar nos deuses gregos e introduzir divindades novas. A Apologia de Sócrates, que representa a sua defesa perante o tribunal ateniense diante das acusações que lhe foram feitas. O Críton, que se desenrola entre o julgamento e a sua condenação, quando o amigo lhe procura dizendo que possui meios para tirá-lo clandestinamente de lá e assim salvá-lo da morte, proposta veementemente recusada pelo filósofo. E o Fédon, que traz o último diálogo antes da sua morte. É isso aí, é um pouquinho do Sócrates. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.